que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço pelo nosso Roberto, pastor da igreja, pela palavra. Aleluia, glória. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Ainda em pés, vamos ler um trecho da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Eu quero terminar aqui o meu agradecimento. O pastor desta igreja, o pastor Renato, confiou o microfone em nossas mãos. Espero honrar o pastor e os pastores que estão aqui em Itaquá. São homens de Deus que conhecem a palavra de Deus. E se porventura eu falar alguma coisa que estiver fora, que o pastor possa puxar meu paletó e tomar o microfone da minha mão. Amém? Conta assim, Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. Quem achou, diga amém. Fazer uma leitura. Eu vou ler aqui, os irmãos só acompanham. É curto, né? Texto pequeno. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Aleluia. Louvado seja e engrandecido aquele que vive e reina para todo sempre. Eu acredito que todos nós saímos dos nossos lares e viemos até a casa do Pai, até a casa paternal, até este lugar santo para adorarmos a Deus. Eu não acredito que alguém veio aqui para reparar alguma coisa que está fora do lugar. Eu acredito que todos saíram dos seus lares e vieram aqui prestar a Deus o que é devido, a adoração. Só para mim saber, quantos vieram adorar o Senhor aqui? Glória a Deus. Eu quero te dar uma boa notícia. Ele está aqui para receber a tua adoração, está atento a ouvir a oração que se fizer neste lugar. E aquele que entrou nesta casa não vai sair da mesma maneira que entrou, mas vai ter a bênção das suas mãos, e o nome do Senhor será glorificado. Quantos acreditam? Levanta a mão e glorifica a Deus. Aleluia. A Bíblia diz nesse trecho, diz assim, ó: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. O que nós aprendemos aqui, querido? Nós aprendemos um ato de obediência. Não é verdade, pastor? É um ato de obediência, porque quando ele entrou no barco, os seus discípulos o seguiram e entraram no barco. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz assim, 9, se eu não me engano, é capítulo 9, não me recordo agora se é 23. Jesus fala assim: ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esse ato de obediência é você seguir a Jesus sem perguntar. Você está seguindo Jesus, adorando a Ele, glorificando a Ele, vivendo a vida que Ele trouxe para você. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que nós alcançamos só em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então logo, a vida que você vive, a vida que eu vivo, não vivemos nós, mas Cristo, Ele vive em nós. Então, no ato de obediência, de seguir a Jesus, sem perguntar, assim é a vida do crente. A Bíblia diz que o vento sopra
Louvado e exaltado é o nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Perceba? Aí a Bíblia diz que logo em seguida eles entraram no barco e aquela região era uma região que tem muita tempestade repentina. Aí o verso 24 diz assim: e eis que no mar levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Perceba que muitas vezes acontece isso também nas nossas vidas. Parece que o céu se tornou de bronze. Parece que nós gritamos com todas as nossas forças, Deus está ali, mas parece que a nossa voz não chega até o Senhor. Parece que nós estamos caminhando só, parece que Deus está inerte diante dos nossos olhos, pelas circunstâncias em que nós vivemos. Porém, ele estava no barco e ele estava dormindo. E os seus discípulos, chegou ao verso 25, e os seus discípulos se aproximando, despertaram dizendo: Senhor, salva, porque nós perecemos. Diante da adversidade, diante da tempestade, diante da circunstância que estava ocorrendo, naquela situação, os discípulos se apavoraram, esqueceram quem estava no barco, esqueceram, viram muitos milagres. Jesus estava dormindo porque ele fez uma sequência de milagres, havia curado muitas vidas, e Jesus estava cansado e estava dormindo no barco. Aleluia. Como Deus, ele é a fonte da água da vida. Como homem, ele teve sede. Como Deus, ele traz à existência todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas como homem, ele estava dormindo no barco. E os seus discípulos, diante daquela circunstância, ficaram apavorados no teu barco em Gabique, lembrando, irmãos, que eram pescadores, homens que tinha familiaridade com aquilo, já tinha passado por aquela situação, como aqueles pescadores que nunca tinham enfrentado uma onda ou um mar adverso. Porém, quando o barco ia a pique, eles se apavoraram e pediram socorro para Jesus. E aí a Bíblia diz no verso 26, e ele lhes disse, Jesus estava dizendo para eles: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande onda. Eu quero trazer para nós essa palavra nesta noite. Eu quero trazer para a minha vida. Será que no dia adverso, será que no dia mau, no dia controverso, será que o meu coração ele permanece em paz e a minha confiança está no Deus da minha habitação? Será que diante do dia da adversidade nós colocamos em Deus a nossa verdadeira confiança? Porque Jesus falou assim: a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como um ladrão. Pode estar caindo o mundo, querido, a enfermidade pode estar batendo na sua porta, o emprego pode estar batendo na tua casa, as coisas podem estar faltando, porém a tua confiança, como está no teu Deus? Nós temos que aprender, porque é muito bonito, irmão, nós estamos sentados e cantamos aqui: nós vamos vencer. Isso é verdade, nós vamos vencer por aquele que nos amou. Jesus falou assim: não se preocupa não, no mundo você vai ter aflição, você vai ter luta, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Jesus, irmão, por ele nós somos muito mais do que vencedores. O que Jesus fez por nós, ninguém mais poderia fazer. Nenhum de nós pode bater no peito e falar: eu faço. Não,
melhor. Me ajuda a pregar, irmão. Dá uma glória a Deus. Glória, aleluia. Aleluia. Maravilhoso é estar diante do Senhor, irmãos. O nosso Deus, Ele cuida de nós em todo tempo. As adversidades vêm, as lutas vêm, elas vêm. Mas pode ter certeza que ela vem por um caminho, mas por 7 ela vai fugir de você. O nosso Deus, Ele não dorme, não nos redeja. Ele guarda você e eu em todo o tempo das nossas vidas. Ele está conosco em todo o tempo. Eu estava conversando aqui, acho que foi na tarde de libertação. Eu dei uma saudação aqui, eu falei, quantos livramentos que Deus nos dá, irmão. Alguns vêm, o presbítero fala, nós vemos, mas alguns nós não vemos. Porque Deus, Ele está cuidando de nós por todos os dias das nossas vidas. E tem mais, quando nós estamos dormindo, Ele está cuidando de nós, está cuidando do nosso sono, está cuidando da nossa casa, está cuidando de tudo sobre as nossas vidas. Quantos creem assim? Louvado e exaltado é aquele que vive e reina para todo sempre. Eu fico admirado, irmãos, com esses pescadores, com os discípulos, com esses homens, que eles viram muitos milagres. Eles viram Jesus levantando o paralítico. Eles viram descer o paralítico pelo telhado também. E Jesus curar e perdoar. Ele viu Jesus curando a sogra de Pedro. Ele viu quantos milagres que Jesus fez. E quando apertou um pouquinho, que o negócio ficou mais sério um pouco, irmão, eles correram e se apavoraram e chamaram Jesus. Será que acontece isso conosco? Será que nós chamamos a Jesus, irmão? Será que no dia da adversidade nós nos prostramos, nós dobramos o nosso joelho? Será que no dia da bonança também nós dobramos o nosso joelho e nós adoramos ao Senhor? Nós somos agradecidos a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas, por todos os cuidados que Ele tem de nós, por toda a provisão que Deus derrama sobre nós. Nós temos que entender que ser crentes, irmão, é ter uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade. Jesus falou isso, que nos dou poder para que você seja a minha testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Como que nós estamos sendo como testemunha de Cristo? Nós temos testificado do Senhor, nós temos anunciado Jesus Cristo ressuscitado, nós temos anunciado um Deus que cura das enfermidades, um Deus que levanta paralítico, um Deus que abre o olho do cego, Deus que cuida de nós. Perceba que neste trecho a Bíblia diz que Jesus ele repreendeu o vento e o mar e tudo se fez bonança. Esse Deus que cuida de nós, Ele derrama sobre nós a paz interior. Nós vivemos uma paz interior cuja Deus promove em nossas vidas. A nossa confiança está verdadeiramente nele ou nós adoramos Ele pelo que Ele pode fazer? Glória. Eita, ficando sério. Aleluia. Glorificado e exaltado é aquele que vive e reina para todo sempre. Eu fico admirado, a Assembleia Elisa não está aqui, mas a Assembleia Elisa está com 80 e poucos anos, ela tem nessa idade. 87 anos. Eu vou falar, irmãos, eu olho para a irmã Elisa, eu vejo o vigor, eu vejo uma menina. Eu falo, Jesus, parece que eu tenho mais idade que a irmã Elisa. Porque ela é uma irmã que ela é um espelho. Outro espelho que nós temos é o nosso irmão Oswaldo. Nosso irmão Oswaldo vai fazer hemodiálise e ele está aqui adorando a Deus. Ele vem na tarde de libertação, ele vem nos cultos, irmão. E muitas vezes nós, por qualquer coisa, deixamos de estar na casa do Senhor por qualquer motivo. É festa, deixamos de vir. É qualquer situação, nós deixamos de vir. Não se preocupa não, está doendo aqui também, viu? Não tem um acusador não, aqui está apanhando também, viu? Não se preocupa não. O ouvido que está mais perto da boca que está falando é o meu. Não se preocupe não. Não tem um acusador aqui. O que eu
Mas no mesmo momento, sinta aí, no mesmo momento, eu sinto o amor de Deus sendo derramado. O contato com Deus, irmão, ele é particular, é nesse contexto de estarmos aqui adorando a Deus, glória a Deus. Mas quando você estiver na sua casa, você dobrar os seus joelhos, como Jesus falou, não faz isso se hipócrita aí não, mas quando você quiser falar com o Papai do Céu, entra na tua casa. Deus aposente, fecha a tua porta, fala com teu Pai, conhece tudo que está em secreto, e Ele te recompensará. A Bíblia diz assim, reprima a voz do teu plano, porque o teu trabalho tem uma recompensa. Agora eu fico pensando, Jesus, mas o que você isso de recompensa? Quer dizer que se eu deixar de prestar as coisas do mundo e me colocar na posição de servo e adorar ao Senhor, eu ainda sou recompensado por isso? Pastores, quer dizer que eu deixar de andar segundo o curso do mundo e viver uma vida como escarregada dentro do contexto desta palavra, amar o meu próximo como a mim mesmo, amar aquele que me despreza, anunciar o ano ressurreto do Senhor, Deus ainda me recompensa. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Sabe por que eu falei de droga aqui? Vamos falar por quê? Porque todo mundo que usa droga é sensação. Não sei se os pastores aqui passaram por isso, mas é uma sensação. É uma sensação. Quando faz uso da cocaína ou do crack, você tem uma sensação. É instantâneo um prazer. Me perdoe quem não está compreendendo o que eu vou falar agora. Eu já passei por isso. Já passei pela maconha, pelo crack, pela cocaína. Perceba? Então, eu posso falar com conhecimento de causa. É uma sensação de prazer momentâneo. O segundo depois é repentina destruição. Mas no primeiro momento é prazeroso. Amém? Quantos me entendem? Faz o sinalzinho assim. Agora eu vou falar agora aqui para os irmãos aqui, vou testificar para os irmãos aqui. A presença de Deus na vida do homem não se compara, irmão. Não tem droga que se compare com a presença de Deus na vida do homem. Aleluia. A presença de Deus, ela completa as nossas vidas, ela completa a nossa alma, ela preenche o vazio da nossa alma. Quando nós buscamos a Deus, como falou para Jesus, Moisés deu 10 mandamentos para nós, e o Senhor fala o quê? Falou, rapaz, 10 mandamentos para você é muito. Segura aí. Segura o glória aí, irmão. 10 mandamentos para você é muito. Eu vou resumir o 10 aí só em 2. Ama o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e de igual modo ama o teu próximo como a ti mesmo. Louvado, exaltado é aquele que vive e reina para todo sempre. Olha só, perceba. Eu estou testificando aqui. Eu estou dando testemunho para você. Você que é crente, que é nascido no berço evangélico, você que nasceu na igreja, você não está perdendo nada para o mundo. Você que veio do mundo, se não experimentou ainda, vai experimentar a presença de Deus, porque nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele gosta, Ele ama a todos nós de igual modo. Sabe o que aconteceu lá no jardim do Éden? Falou, não come do fruto. Adão foi e comeu do fruto. Quando Deus veio visitar, porque Deus veio no mesmo momento
visitar Adão. Ele veio visitar Adão. Adão estava escondido. Deus falou: rapaz, por que você está escondido? Ele falou: ah, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Então, eu queria que você percebesse isso nesta noite. Deus está no mesmo lugar. Deus, a Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Deus é o mesmo. Ele está no mesmo lugar. Ele prometeu para você, Ele está no mesmo lugar. Ele vai fazer, Ele está no mesmo lugar. Ele vai fazer, Ele está no mesmo lugar. Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele está no mesmo lugar. Mas o que aconteceu com Adão? Adão, quando errou, irmão, ele saiu da posição, ele saiu do lugar. O que eu aprendo com isso? O pecado é que faz nós sairmos do lugar da posição que Deus nos colocou. Então vale a pena nós resistirmos, irmão, resistirmos à tentação, resistirmos o dia mau, resistirmos à tribulação, resistirmos todas essas coisas e ficar firme com Cristo, porque no final é Ele que vai nos recompensar. Quem é este que a Deus ventos e o mar lhe obedece? Talvez esse vento para você, irmão, seja a falta de emprego, falta de recurso. Talvez esse vento para você seja a enfermidade que está batendo na tua porta, irmão, ou de alguém que está próximo de você. Talvez esse vento, irmão, seja uma incursão interior, algo tempestivo que está dentro de você, que você não consegue suportar. Talvez este vento, mas eu quero dizer para você que o homem que repreende os ventos, que repreende o mar, nesta noite você não vai sair daqui como você entrou, mas você vai sair daqui glorificando, exaltando, glorificando aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Aleluia. Quantos de nós? Certo dia, eu entrei na minha casa, entrei no meu quarto e fui me jogar nos pés do Senhor. E eu estou lá, orando a Deus, falando: Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, Senhor. Eu erro por pensamento, eu erro. E eu estou aqui no meu quarto com a porta fechada, e estou falando com o Senhor, porque eu sei que o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sonda os meus pensamentos, o Senhor conhece a intenção do meu coração. E naquela mesma noite Deus falou assim para mim, falou: eu te amo, filho, eu tenho uma grande obra na sua vida. E para você saber que eu estou falando contigo, se recomponha. Olha como eu estava. Deus falou para mim: se recomponha. Sai da cozinha, fala para a tua mulher colocar água no café, porque eu estou enviando meus servos aí. Eu abri a porta do meu quarto, eu ia falar para ela colocar o café. Aí quando eu vejo, ela está lavando a pia, está passando um pouquinho na pia, está limpando a pia. Aí quando eu vejo, ela estava com a caneca de café. Eu falei: filha, coloca a água do café. Ela falou: já vou colocar. Eu falei: como assim? Ela falou: já vou colocar. Deus já falou para mim que os servos dele estão vindo aí. Sou melhor que você? Não. Deus me ama mais? Não, irmão. Deus ama eu e você igualmente. Nós somos iguais perante Deus. O amor de Deus. Se só você fosse aceitar Jesus como Salvador, Jesus tinha vindo e tinha feito a mesma obra redentora que ele fez lá na cruz do Calvário. E chegou 3 servos de Deus na minha casa naquele dia. E os 3 servos chegaram lá e foi uma bênção, porque o nosso Deus, ele fala e ele cumpre. Amém, meus amados? Talvez, eu não sou Rubens Trovão, eu falo um pouquinho mais calmo, mas quando for a vez do Rubens Trovão, ele dá uma glória.
Nosso irmão Rubens trouxe uma palavra bem suave, no domingo. Falou sobre Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Eu entendi a mensagem que Deus falou conosco naquele domingo, foi muito forte, Deus usou muito a vida do pastor Rubens. O vale de ossos secos, eu já vou encerrar, tá? Fique tranquilo. O vale de ossos secos, partes dele já se cumpriram e partes ainda não. Pode puxar no palito aí, pastor. Partes ainda não. Como assim, Roberto? É assim, Israel virou nação em 48. Aí foi citado como nação. Agora eles viraram uma nação. Eles estão lá na terra deles. Tem muitos judeus que estão migrando para lá. Porque está se cumprindo as escrituras. Mas lembra da profecia? A profecia falou: e ajuntou osso com osso, e colocarei em dedos, estenderei a perna, se levantou um grande exército, e faltava colocar o que? O Espírito. Faltava colocar o Espírito. Isso vai se cumprir, irmão, após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, você não vai passar pelo período de tribulação. Não se preocupa não, Jesus não vai espancar a noiva, que ele vai levar para as bodas, irmão. Se espancar a noiva, não vai ter bodas, né, pastor? Não vai não, viu, irmão? Após o arrebatamento da igreja, vai se cumprir essa palavra, quando o Espírito Santo derrubar estando os órgãos dos 144 mil, que eles vão evangelizar a terra no período da grande tribulação. Isso não é para mim e não é para você. Tem muita gente na internet aí, ensinando você a juntar as coisas para ter arroz por muito tempo, guardar em garrafa. Não se assuste com isso não. Isso não é para a igreja. A igreja vai ser arrebatada antes do período da grande tribulação. Deus tem o céu de glória para você. Amém? Eu não vou falar que nem alguns que eu vou falar, eu não sei porque eu estou falando, não, eu sei porque eu estou falando isso aqui. Porque tem muitos de nós que através da internet tem um coração apavorado por esses homens sábios aí, que sabem da mentira, né, irmão? Pregadores de mentira que assustam o povo com essas coisas. Não é nada disso. Nós temos que estar ligados aqui, nas Escrituras. Paulo fala que não vai ser assim. E o que resiste à vinda do anticristo não é o Espírito Santo. O que resiste à vinda do anticristo é a igreja. Porque Jesus falou para a igreja assim: eis que vos dou poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Então o poder que Jesus derramou foi sobre a igreja. Se o anticristo se manifesta na era da igreja, preste atenção nisso, ele não vai poder fazer nada, porque a igreja tem a autoridade e o poder de Jesus Cristo para desfazer, para repreender as obras do diabo. Amém? E assim, gostaria de pedir a ficar assim, pés. Coloca a mão no seu coração, que eu quero dar para você. Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu levo meus olhos, minha voz, mais uma vez eu clamo a Ti, Senhor, em favor da Tua igreja, da Tua casa, dos Teus filhos. Eu procurei deixar aqui neste altar, Senhor, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar melhor em cada vida, para que as vidas sejam impactadas, Senhor, e saiam daqui confiantes, com o seu interior, Senhor, transformado em paz, ó Deus querido. Se estiver alguma enfermidade alojada em algum, Senhor, dos teus filhos, Senhor, nós a repreendemos pelo poder enviado do sangue de Jesus. Ó Deus querido, passa ao teu povo em revista. Senhor, coloca a tua mão sobre cada um
ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce com fogo, entra-me em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorei. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ainda que o vento seja contrário, nunca tire Jesus de dentro do seu barco, porque mesmo ele estando dentro do seu barco, pode ser que o vento seja contrário, mas se ele estiver lá, o vento vai cessar e o mar vai se acalmar. Amém? Vamos orar com o nosso irmão presbítero Franco, pastor da igreja, e a bênção apostólica será dada pelo pastor Rubens. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, possa confrontar o seu coração, dar direção. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós nesta noite nos despede, Senhor, debaixo das tuas bênçãos, Senhor. Guarda o nosso caminho pelo qual iremos passar no decorrer desta semana. Envia os teus anjos, Senhor, repreendendo todo o mal, Senhor. Guardando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Repreendendo, Senhor, e cortando o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, Senhor. Jogando por terra todo o mal, toda a palavra de peso, Senhor. Em nome de Jesus, abrindo os caminhos tortuosos, Senhor. Nos dá vitória, Senhor, neste dia que se chama hoje. O dia que viemos, Senhor, oferecer esse culto na tua presença, Senhor. Guarda os nossos passos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor. Que todo mal que estiver à nossa frente seja anulado, paralisado, repreendido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estenda sua mão assim como recebimento nessa noite do grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as dores e consolação do Espírito Santo esteja no meio da igreja, desde agora para sempre. Liga!